Oi gente, meu nome é Aline e eu sou da Confeitaria Fit. E esse vídeo será dividido em 3 partes, em 3 temas importantes. Primeiro, falarei para você sobre o sistema imunológico. Este tema pode parecer um pouco teórico, mas será de grande importância para podermos entender os outros dois temas. Aqui tentarei trazer para vocês um pouco do meu conhecimento de biologia, para que você fique por dentro deste assunto e possa descobrir mais sobre o seu cão. Vou mostrar também sobre a alergia e a intolerância alimentar e qual a diferença entre elas nos cães. Esse é um tema muito importante e esclarecedor para tutores que querem entender como o sistema imune dos animais reage a essas diferenças alimentares. Então, se você gostar desse vídeo, peço que dê um like, se inscreva no canal, que isso fortalece muito o nosso trabalho. Bom, para começarmos, vamos entender o que é imunologia. E em seguida vou contar para vocês um pouquinho sobre como surgiu a imunologia. A imunologia é um campo da biologia que estuda o sistema imunológico dos seres vivos e suas habilidades de responder à ação de agentes patogênicos, ou seja, consiste numa rede de células, tecidos e órgãos que atuam na proteção do organismo contra ataques invasores e externos. Ele é responsável por detectar uma imensa variedade de agentes e que são prejudiciais à saúde do seu animal, como por exemplo as bactérias, os vírus, os protozoários, os vermes e algumas toxinas. A palavra imunidade é de origem latina e significa isento ou livre, que refere-se aos mecanismos que o organismo utiliza como forma de proteção contra agentes de ambientes estranhos ao corpo. O surgimento da imunologia é atribuído ao médico inglês Edward Jenner pela explicação do primeiro processo de imunização no final do século XVIII. Jenner comprovou que a varíola bovina, também chamada de vacínia, é uma doença relativamente branda e conferia proteção contra a varíola humana, que é geralmente fatal. Em 1796, ele demonstrou sua teoria inoculando amostras enfraquecidas ou atenuadas de agentes patogênicos, no caso da varíola bovina em indivíduos sadios, como foi no caso do seu filho de 8 anos, a fim de conferir proteção contra determinadas doenças. Mais tarde, o garoto foi inoculado intencionalmente com a varíola humana. A doença não se desenvolveu nesse caso. Em outros países como a China e o Sudão, procedimentos semelhantes a esse de Jenner que havia feito já estavam sendo usados popularmente para proteção contra a varíola. A todos esses processos deu-se o nome de variolação e mais tarde conhecido como vacinação. No final do século XIX, eu vou deixar aqui o nome que era um médico, patologista e bacteriologista alemão e um dos fundadores da microbiologia. Conseguiu provar que a doença infecciosa era causada por micro-organismos patogênicos, cada um responsável por uma determinada enfermidade ou patologia. Atualmente, os micro-organismos podem ser classificados em 4 grandes classes: os vírus, as bactérias, os fungos patogênicos e os parasitas. O Koch, que é esse outro pesquisador que eu falei para vocês, do século XIX, contribui também para o desenvolvimento da imunologia, estendendo a vacinação para outros tipos de doenças. Bom, Louis Pasteur era um químico e microbiologista e também deixou sua contribuição para a imunologia, especialmente para os estudos de vacina. Por volta de 1880, ele desenvolveu vacinas contra a cólera aviária e também foi capaz de produzir uma vacina contra a hidrofobia, que conhecemos como antirrábica, a partir de um extrato de células da medula de um coelho infectado com vírus da raiva. No início dos anos 90, o microbiologista alemão e um bacteriologista japonês descobriram que o soro de animais imunes à difteria ou ao tétano continha uma atividade antitóxica
específica que poderia contribuir para uma proteção de curto prazo contra o efeito dessas toxinas em pessoas. Atualmente, essa técnica também é utilizada na produção de anticorpos contra venenos de serpente, escorpião e aranha. Os anticorpos produzidos se ligam especificamente às toxinas e neutralizam suas atividades. Os anticorpos são proteínas que circulam no sangue e detectam substâncias estranhas, como antígenos. Antígeno é um corpo estranho, como bactéria, vírus e parasitas. Os anticorpos têm braços pequenos que se ligam aos antígenos. Cada anticorpo se liga a um antígeno específico, por exemplo, a salmonela ou parvovírus. E seu campo possui cerca de 100 milhões de anticorpos diferentes circulando no seu sangue. Se o anticorpo identificar um invasor ou um corpo estranho, chamado de antígeno, ele identificará o invasor e em seguida as células do sistema imune atacarão e matarão esse invasor. Os anticorpos também são chamados de imunoglobulinas. São divididos em 5 classes, que cada classe tem uma função diferente. Imunoglobulina A, ou IgA, é um tipo de imunoglobulina predominante em secreções como saliva, lágrimas, leite, mucosa, trato gastrointestinal, trato respiratório e geniturinário. São anticorpos passivos que não ativam a inflamação ou uma resposta imune. Ela apenas bloqueia a ligação dos invasores às células e os levam para fora do organismo do animal. A imunoglobulina D, ou IgD, esse tipo de imunoglobulina é encontrado no sangue e em concentrações baixas, e sua função ainda é desconhecida pelos cientistas. A imunoglobulina E, ou IgE, são encontradas nos pulmões, pele e nas mucosas. Esse tipo de anticorpo se liga aos alergênicos, qualquer coisa que possa causar reações alérgicas no seu cão. Ele também se liga aos mastócitos, que são glóbulos brancos que se localizam na superfície da pele e da mucosa, que são importantes para a proteção do seu cachorro contra parasitas. Os mastócitos são recheados de minúsculos grânulos, que são produtos químicos e estaminas que podem matar o parasita. Quando os parasitas entram no corpo do animal, os mastócitos liberam esses grânulos de estamina e produtos químicos, matando assim os parasitas invasores. Mas infelizmente, a liberação desses grânulos presentes nos mastócitos podem também causar uma reação alérgica e, em casos extremos, podem causar choque anafilático. Imunoglobulina G, ou IgG, são encontrados em todos os fluidos corporais. Ela também compõe o colostro. Ele tem uma variedade de funções e ajuda no combate aos vírus. Os anticorpos de IgG também passam através de placenta da mãe para seus filhotes e protegem eles com a imunidade passiva. Nas primeiras semanas, claro, até que o cachorrinho seja capaz de produzir os seus próprios anticorpos. Imunoglobulina M, ou IgM, é importante contra infecções virais ou bacterianas. Elas são encontradas no sangue e no líquido linfático e é o primeiro tipo de anticorpo a responder qualquer infecção. Bom, é assim que funciona o sistema imunológico de qualquer animal saudável. É um tanto quanto complexo, pois contém várias células que trabalham a todo vapor e mantêm o organismo em perfeito estado. E quanto mais complexo, mais chance de dar algo errado, não é verdade? Daí ao aparecimento de problemas como, por exemplo, as alergias, que não é nada mais, nada menos do que uma hipersensibilidade. A hipersensibilidade é uma reação imune anormal ou exagerada, e existem 2 tipos dela: uma resposta excessiva a antígenos estranhos e doença autoimune, ou o sistema imunológico não consegue distinguir ou diferenciar entre o corpo estranho ou invasor na sua própria célula do corpo. As doenças de hipersensibilidade são divididas em 4 categorias. São elas: hipersensibilidade imediata ou hipersensibilidade do tipo 1. Bom, hipersensibilidade do tipo 1, ela é caracterizada por uma reação que
que se estabelece imediatamente após o contato com o antígeno. Por exemplo, se o seu cão for alérgico à cenoura, imediatamente ele apresentará sintomas e um dos sintomas mais comuns da alergia pode ser a coceira. A hipersensibilidade do tipo 1, ela envolve anticorpos IgE, imunoglobulina E. É uma resposta de mastócitos, que são células responsáveis por desencadear a alergia. Dependendo da quantidade de antígenos desenvolvidos, o animal pode sofrer um choque anafilático. Para se ter uma ideia, cães alérgicos produzem grande quantidade de anticorpos IgE, aproximadamente 1.000 a 10.000 vezes mais do que um cão não alérgico. Essa superprodução é uma causa de alergia repentina. Bom, hipersensibilidade do tipo 2. Nessa hipersensibilidade, os anticorpos IgG e IgM se ligam a antígenos nas próprias superfícies da célula do cão. Isso pode ser porque algumas das células do sistema imune pensam que o antígeno que ajuda na formação dos anticorpos do corpo, ou seja, o sistema imunológico do cão reconhece que os antígenos próprios dele são os invasores, ou porque o invasor real se uniu a uma das células do cão. Sendo assim, a hipersensibilidade do tipo 2 acaba desempenhando um papel de distúrbio autoimune da pele do animal. Hipersensibilidade do tipo 3. Esse tipo de hipersensibilidade há um acúmulo de antígenos junto com anticorpos anexados a ele nos vasos sanguíneos. Essa junção de antígeno e anticorpo começa a se acumular, causando inflamação e uma resposta imune. Os antígenos podem ser invasores reais ou podem também ser aqueles que ocorrem naturalmente, ou seja, autoimune. A inflamação e as células do sistema imune pode danificar as células que cercam os órgãos, podendo causar a ele danos, como na pele, nos rins, nos pulmões, no cérebro e também nas articulações. É uma resposta imune normal para o anticorpo se ligar a um antígeno, mas o acúmulo anormal dessa junção pode causar inflamações e até o aparecimento de doenças. A hipersensibilidade do tipo 2 e do tipo 3 podem ocorrer com antígenos de contato ou inalação, mas geralmente acontecem com intolerância alimentar e tendem a envolver anticorpos IgA e IgM. Ao contrário das alergias alimentares, a intolerância alimentar pode demorar meses ou mesmo anos para se desenvolver. Bom, hipersensibilidade do tipo 4. Esse tipo de hipersensibilidade também é uma hipersensibilidade tardia, mas geralmente leva dias para desenvolver, não semanas ou meses. Ela não envolve o anticorpo, podemos citar como exemplo a dermatite de contato, diabetes ou doenças da tireoide. Bom, tentei mostrar aqui um pouco sobre o sistema imunológico e como ele funciona no organismo do animal. Isso é importante para que saibamos como o sistema de defesa funciona, não só dos cães, mas da nossa também, claro. Afinal, o sistema imunológico dos cães funciona como o nosso, e quando há uma agressão, ele responde impedindo que os patógenos se espalhem pelo corpo. Dito tudo isso sobre o sistema imune dos animais, vou falar um pouco mais sobre a alergia e a intolerância alimentar. Então, como podemos identificar e qual a diferença entre elas, a alergia e intolerância? Assim como os humanos, os cães também podem desencadear alergia alimentar e até intolerância alimentar, coisa que são fáceis de confundir os sintomas. A alergia é uma reação muito mais comum e, dependendo da gravidade, pode levar o animal a óbito. Já o termo intolerância alimentar refere-se a qualquer resposta anormal a um alimento ou aditivo químico, sem que tenha o envolvimento do sistema imune. Em alguns animais, a resposta imunológica pode ser desencadeada por substâncias que costumam ser inofensivas, como por exemplo, algum tipo específico de alimento. E quando ocorre isso, pode aparecer diversas reações indesejáveis no corpo do animal,
que chamamos de alergia alimentar. A causa dessa alergia está relacionada à produção de um tipo de substância pelo organismo chamada de anticorpos imunoglobulina E, como eu havia falado para vocês, o que provoca alergia a um alimento específico. Caso você não tenha entendido, deixa aqui nos comentários que ficarei muito feliz em respondê-los. Mas afinal, o que é alergia alimentar? Bom, alergia alimentar é uma reação do sistema imunológico que ocorre logo após a ingestão de um determinado tipo de alimento. Mesmo a ingestão de uma pequena quantidade desse alimento pode causar alergia em alguns animais. Pode causar N tipos de sintomas. Em alguns casos, a alergia alimentar pode causar sintomas graves ou até mesmo a reação com risco de morte, conhecida como anafilaxia ou choque anafilático. Os primeiros sintomas da anafilaxia incluem vômitos, diarreias, urticárias acompanhada de coceira excessiva e perda do controle sobre vias de micção e defecação. Os sintomas de anafilaxia variam de animal para animal, pois dependem do agente causador da alergia, como o organismo do animal reage a ele também. Alguns cães, por exemplo, podem ficar desanimados, enquanto que outros podem ficar irritados, ansiosos ou hiperativos. As alergias podem desencadear independentemente da idade ou da raça do seu cão. Grande parte das alergias que os cães podem desencadear se manifestam na maioria das vezes na pele. Os sintomas mais comuns de alergia alimentar que podemos observar são as coceiras na pele, principalmente se a coceira for na região da cabeça, das patas dianteiras, na barriga ou até mesmo na cauda. Podemos observar também perda de pelo excessiva, problemas gastrointestinais, formação de caspas e, em alguns casos, ao aparecimento de pequenas feridas, o que pode facilitar a ocorrência de alguma infecção. E até mesmo em casos mais graves, pode apresentar dificuldade respiratória. Cães com alergia, além de se coçarem muito, eles também têm o hábito de lamber com frequência suas patas. Otites também são recorrentes e comuns em cães que apresentam certos tipos de alergia. Alguns cães ficam com o focinho inchado e em alguns casos, alguns cães podem apresentar quadro de vômito e diarreia. É difícil, mas pode ocorrer sim. Para um animal desencadear quadros de alergia alimentar, ele não precisa necessariamente apresentar todos esses sintomas. Basta só se coçar muito para que você perceba e leve ele ao veterinário. Alguns dos alimentos mais comuns que desencadeiam certos tipos de alergia nos animais e até mesmo em nós humanos são os laticínios, as carnes vermelhas, alguns cereais, frango e os ovos. Podemos observar também se o animal tem alergia principalmente através da pele e do trato digestivo. Se não andam bem, é porque algum sinal de problema tem. Como podemos identificar se o cão apresenta alergia? Observe se o cão tem alguma reação na pele. Os sintomas mais comuns de uma alergia alimentar são a coceira e irritação na pele. Observe se seu cão coça a pele constantemente e, em seguida, procure se há feridas ou manchas avermelhadas pelo corpo do animal. Observe se seu cão também apresenta infecção de ouvido, nos ouvidos. Essa infecção também pode estar associada a alergias alimentares. Sintomas como coceira excessiva, vermelhidão, inchaço na orelha ou em torno delas, apresentar secreção sanguinolenta, amareladas ou amarronzadas podem ser sinais de uma possível infecção de ouvido e uma alergia. Observe os vômitos e também se o cão tem diarreia, vômitos com frequência ou diarreia constante. Pode ser sinais de sintomas alérgicos, como alguns itens da dieta, como por exemplo, certos tipos de ingredientes que tem na composição do biscoito canino, bifinhos, enfim, outro tipo de alimento que você dê para ele que não seja natural. Bom, gente, dito isso, comece aos poucos eliminando alguns tipos de ingredientes que você suspeita que possa estar causando alergia a ele, pois somente
com esse método é que você perceberá aos poucos se seu cão apresenta quadros alérgicos a determinados tipos de alimento. Bom, vamos ver agora o que é intolerância alimentar. A intolerância alimentar acontece quando o organismo do animal não possui enzimas que são capazes de absorver os açúcares de determinados tipos de alimentos que foram ingeridos por ele. Sendo assim, o alimento que não é ingerido é submetido a vários processos químicos no organismo do animal, dentre eles é o de absorção de açúcar. No entanto, quando há intolerância alimentar, o açúcar do alimento ingerido permanece retido no organismo e acumulado no estômago, provocando assim a saturação de tal substância, o que resultará em inúmeros desconfortos para o seu cão, como por exemplo, vômito, cólica, diarreia. Alimentos com corantes ou conservantes em geral causam intolerância alimentar. Caso o animal coma algum tipo de alimento que ele seja intolerante, além de desconforto que trará para ele, ele também ficará apático e sem vontade de movimentar muito. Apesar de não ser muito grave como a alergia, a intolerância alimentar é bastante incômoda para os pets. É importante lembrar que certos tipos de comida, de alimento, não deve de forma alguma oferecer ao seu animal. Vou deixar aqui em cima um card, Vou deixar aqui em cima um card mostrando um vídeo em que eu falo os alimentos que são proibidos para os cães, que você não pode dar. Alimentos como chocolate, pão, bala, entre outros, podem enfatizar ainda mais o animal a desenvolver uma intolerância alimentar. Produtos que tenham lactose, proteína de soja, alguns tipos de carne de trigo ou até mesmo milho podem desencadear também problemas de intolerância alimentar. Para ter certeza que seu cão tem intolerância alimentar, é preciso que você leve ele ao veterinário de sua confiança para que ele possa fazer um exame clínico que dê uma visão geral do corpo do animal. E é importante também que você fale os tipos de alimentos que você oferece para o seu cão, pois assim facilitará o diagnóstico dele. Vimos que ter conhecimento sobre o sistema de defesa do animal é essencial para entendermos como alguns tipos de doenças podem aparecer e como é a reação do organismo com elas. Vimos também que para cada tipo de intruso há vários anticorpos à espreita, esperando para a expulsão desse novato que na maioria das vezes não é nada bem-vindo ao organismo. Vimos também que a alergia alimentar é diferente da intolerância alimentar. Enquanto uma é grave, que envolve o sistema imunológico, no caso a alergia, a outra não é tão grave assim. Mas não quer dizer que a gente não tenha que ficar atento. Pelo contrário, qualquer mudança no comportamento do seu animal, leve ele ao veterinário, pois é ele quem irá fazer o exame e diagnosticá-lo de acordo com o seu quadro clínico. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida ou sugestões, escreva aqui nos comentários que ficarei muito feliz em respondê-los. Se você tiver interesse, se você gostou desse tema, peço que você também se inscreva no Instagram e no Facebook. Me segue lá que qualquer dúvida estarei pronta para responder para vocês. Muito obrigada e um forte abraço.